Começando mais uma aula da nossa jornada da autoestima, do amor próprio, da gente se olhar no espelho e falar, nossa senhora! E aqui na senda, né? Claro, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre humildade. A humildade, ela é uma virtude, tá bom? Então, a virtude, ela tá ligada com a nossa qualidade moral. Isso é nosso comportamento social. Tá? Então a humildade está muito ligada com isso, né? Com essa moral nossa e claro que está ligado aí com a sociedade, como a gente lida com os outros. E claro, para lidar com os outros você tem que saber como você lida com você. Então sempre a gente tem que colocar isso na mente, que tudo que a gente faz por nós, automaticamente a gente faz pelo outro. Se você se culpa, automaticamente você culpa os outros. Se você se condena, você condena os outros. Se você grita com você grita com os outros. Se você se perdoa, você tem facilidade de perdoar os outros. Se você realmente se ama, você tem facilidade de amar os outros. Então, tudo começa com a gente. Se a gente consegue fazer um trabalho conosco de melhoria, a gente vai estar lidando mais amorosamente com as pessoas à nossa volta. E tudo começa a fluir melhor. Os nossos relacionamentos ficam melhores. Quando a gente começa a nos amar mais, a gente começa a amar mais os outros, a gente começa a ter paciência. Às vezes, se você tem paciência com você, com seus erros, você vai ter paciência com o erro dos outros. Entendeu? Então todos os relacionamentos, seja na sua família, né, seja no trabalho, seja onde for, todos esses relacionamentos vão ser mais fluidos, vão ser mais agradáveis, vão ser mais gostosos. Porque você não vai estar querendo moldar o outro conforme a sua realidade, você não vai estar querendo que os outros façam o que você gostaria, você não vai criar expectativas, né, nas ações dos outros, você vai se decepcionar menos, porque você não vai criar expectativa, você não vai esperar que o outro faça conforme você gostaria, porque você sabe que a verdade dele é outra, você não vai querer que os outros pensem igual a você, porque cada um é único, de acordo com o nosso crescimento, com a nossa realidade, o que a nossa alma tem que aprender, né, tá tudo certo, você vai ver que tá tudo certo, né, então, voltando aqui, a humildade então é uma virtude, uma qualidade moral. Ela envolve o reconhecer as nossas limitações, tá? Isso é reconhecer os nossos erros e estarmos dispostos a aprender e a crescer. Vocês agora entendem a importância da humildade para nossa evolução e para lidar com a sociedade. Quando a gente é humilde, não tem nada a ver com dinheiro, coisas materiais e a aparência. Não. Quando a gente é humilde, nós somos pessoas que reconhecemos nossos erros e que ao reconhecer aqueles erros, a gente cresce com eles. Nós somos pessoas que nós abrimos a visão para o mundo real. A gente não foca, a gente não fica assim achando que é só isso. Não, você abre, você começa a ser mais flexível, né? Então, a flexibilidade é algo que a humildade ela traz. A humildade ela traz mais flexibilidade, isso é uma plasticidade cerebral. A gente muitas vezes acha que essas emoções, esses sentimentos, eles não são trabalhados aqui no físico, mas são. O nosso cérebro, ele também precisa ser exercitado, né? Então, conforme a gente entende que o nosso cérebro também trabalha com as emoções, a gente consegue fazer exercícios para que ele consiga ficar forte com aquilo. É igual você tá fazendo um exercício físico, né? Então, você tá fazendo um exercício ali para o braço, o seu braço vai ficar mais forte. Então, cada vez mais ele vai conseguir carregar mais peso de uma maneira mais fácil. Que antes de você fazer exercício, você não conseguia carregar muito, era difícil, era doloroso, né? Agora já não. Você começa a caminhar, começa a caminhar e meia hora você fica cansado. Daqui a pouco meia hora tá fácil, aí você vai 1 hora, aí você começa a ter mais disposição também, né? Então, o nosso cérebro é a mesma coisa. A gente tem que começar a praticar
para ele ficar cada vez mais forte. E o forte dele é exatamente ele lidar melhor com as situações do mundo, né? Com os problemas, com as questões, né? A gente começar a ver que tudo que chega pra gente de problema, aquilo pode ser uma solução, que aquilo é um aprendizado. Então, a humildade é exatamente isso. Tudo que chegar pra gente como um problema, a gente saber que aquilo é um grande aprendizado para o nosso crescimento. A gente fica mais grato por isso, né? Então, a humildade ela traz mais empatia e compaixão, tá? Porque a gente começa a nos colocar mais no lugar do outro. Por quê, gente? Como eu já falei lá no começo do vídeo, porque você consegue reconhecer a si mesmo, os seus defeitos, as suas qualidades e sabe que o outro é assim também. Então você começa a se colocar mais no lugar do outro, né? E aí a compaixão e a empatia, ela acessa muito o nosso sistema límbico, né? Então, para você ver que toda parte do cérebro, ele tem uma função ali, tá bom? A gente também trabalha a autoconsciência. A autoconsciência, gente, é a gente olhar as nossas limitações. É a gente conseguir refletir sobre nós mesmos, né? Você parar e falar, poxa, eu sou uma pessoa assim, eu preciso melhorar isso. Olha, essa qualidade eu tenho, poxa, que legal. Nossa, que dom, que legal que eu tenho isso. Isso aqui tá meio falhando, tá faltando, preciso olhar mais para isso aqui, né? Preciso reconhecer. E cada vez que você vai entendendo suas limitações, você vai também colocando as limitações à sua volta, né? Então, vamos supor um dia que você não tá muito bem e aí chega um amigo, ou o marido, ou a mãe, vamos sair, vamos lá comigo, eu preciso de companhia, e aí você não tá bem, você sabe que se você for, você vai voltar meio que passando mal, vai voltar pior, mas para agradar o outro você vai. Por quê? Porque a gente não sabe as nossas limitações, não sabemos falar não. E aí quando a gente aprende isso, a gente fala um não. A outra pessoa aprende a receber o não, que é muito importante nessa vida, e você se sente bem. Por quê? Porque você se respeitou. Naquele momento você se amou, não é? Nós também trabalhamos muito a nossa autoimagem, né? Então, assim, aquela percepção que a gente tem de nós mesmos, o olhar mais para nós, né? Não só a imagem física, mas a imagem como um todo de nossa personalidade, né? Então, como que a gente olha pra gente? A gente começa a olhar pra gente com mais verdade, olhando os nossos erros, nossos acertos, nossos defeitos, nossas qualidades, né? Então a gente começa a ter uma percepção da nossa autoimagem, da nossa imagem mais real, né? E não tampando, né, os defeitos, não querendo ver, ou mesmo que não querendo que ninguém veja. Quantas vezes a gente escondeu, né, querendo se mostrar forte para todo mundo? E quem é que dançava nisso? A gente, porque é cansativo ser forte, é cansativo ser um super-herói, sabe? Então essa imagem, muitas vezes, que a gente coloca, que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que fazer isso, que a gente não pode chorar, engole o choro, ou isso, aquilo. Gente, seja mulher ou seja homem, é cansativo. A gente começa a ficar com ansiedade, a gente começa a ficar estressada, a gente começa a ficar com depressão. Por quê? Porque a gente está tendo que nos esforçar demais para não ser a gente, para engolir o choro, para estar sempre falando sim, sempre sorrindo, sendo sempre simpático, né? Mas quem nós somos? Então, assim, a humildade, ela vem trabalhando também essa autoimagem, essa verdadeiro quem nós somos, né? E por último, que é o que eu mais gosto, é a flexibilidade. A flexibilidade, falam, é a plasticidade cerebral, podemos dizer assim, né? Então, a gente começa a ter facilidades de criar novas conexões e modificar, tá? Então, vamos supor, você chega a alguma coisa, um problema ou alguma situação, o seu cérebro começa a ter mais facilidade
de enxergar de várias maneiras, ou ter várias soluções. É igual um probleminha de matemática, né? Se você pega um probleminha de matemática, né, para você fazer ali aquelas continhas de mais, não sei o que, tem várias formas de você fazer aquelas continhas de mais. Se você fica só em uma, aí é que a gente chama, né, você fica meio bitolado só naquela. Aí aparece uma situação diferente que aquela lá que você está habituado não se encaixa, nossa senhora, vira um estresse, não é? Então assim, é você conseguir ver de várias formas. Nisso você consegue olhar mais o outro com a verdade dele, não colocando a sua em cima dele. Você consegue olhar a sociedade, a vida de uma outra maneira. Quando chega alguma coisa ou que você tem que solucionar, ou você precisa modificar certas coisas na sua vida, no seu dia a dia, a sua mente ela fica mais aberta para ter várias respostas. E aí você escolheu uma delas que é o mais fácil naquele momento. Não é? Isso para tudo, gente. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor quando você quer mudar de trabalho, né? Ainda mais hoje em dia que nós temos aqui a internet. E você quer trabalhar em casa, você não aguenta mais, você quer trabalhar em casa, aquela coisa toda. Gente, de repente, se você abre, você fala, nossa, eu não preciso ter mais uma carteira assinada, trabalhar 8 horas por dia. Hoje tá muito isso. Hoje, se você se abre um pouco, você consegue trabalhar pela internet de diversas maneiras. Só que você tem que se abrir, né? Então, assim, como? Eu tava assistindo ontem, né? Eu tô assistindo uma série coreana. E aí, gente, eu tô lá com a menina lá, engravidou, tal. Ela era professora, ela precisou parar, porque, né, gente, é muito interessante vocês assistirem essas séries também, que tem outra cultura, que a gente começa a entender também as outras culturas. E na Coreia tem, nossa, muita coisa diferente de nós aqui, né? E aí ela engravidou, mãe solteira, e ela teve que parar de trabalhar, porque não aceitavam, né? Começaram a descobrir e aí não aceitavam ela como mãe solteira, continuando ali no trabalho. E aí ela queria voltar a trabalhar. Gente, e eu assim, meu Deus, dá aula pela internet. E eu criei um monte de solução para que ela voltasse a trabalhar de casa, né? Só que eu não sei também se naquela época tinha, né? Mas devia ter, né? Na Coreia, eu não sei o ano que foi feita ali, aquela série e tal, mas de qualquer forma, essa que é a flexibilidade. Muitas vezes você fala assim, nossa, eu preciso modificar isso. Você precisa modificar aquilo e aí você tem várias respostas. O seu cérebro já começa a ficar fácil para ele ver as outras respostas. Né? Que é o exemplo que eu dei do exercício físico. Eu tá fazendo exercício físico, eu dei esse exemplo, gente? Não sei. Bom, mas você tá ali fazendo exercício físico, você tá ali caminhando todo dia. Aí você tava sedentário, de repente você tá caminhando, os 30 minutos primeiro você fala, nossa, cansei. Subiu um morro, então, meu Deus do céu, você vai ofegante. Conforme o tempo vai passando, que você vai fazendo aquele exercício, começa a ficar fácil. De meia hora para 1 hora é fácil. Subir 3 morros é fácil. Subir e descer 3 morros é fácil. E aí assim vai. O seu corpo vai ficando condicionado. O nosso cérebro é a mesma coisa. A nossa mente é a mesma coisa. Eles começam a ficar condicionados, mais fácil de lidar. Então, conforme você vai trabalhando essa humildade, o seu cérebro ele fica mais fácil de ser flexível, de ter empatia, de você, né, trabalhar essa autoimagem, ser mais verdadeiro com você mesmo, né, de você conseguir refletir melhor, né, sobre as suas limitações, colocar mais limites. Então isso vai ficando automático. E aí a tua vida começa a ser mais fluida, mais fácil, porque você consegue falar mais não, você consegue ser verdadeiro com você mesmo. Você consegue dar mais soluções para cada problema que aparece. E aí os problemas param de ser problemas, né? Porque você também olha aquilo como, poxa, tô crescendo com isso. Então, você consegue ter uma vida mais alegre. Alegre, quando eu falo alegre, gente, não é eufórico. É aquela alegria interna de paz, de tranquilidade, de fé, né? E aí você consegue caminhar mais para essa conexão com a tua alma, né? Porque você começa a tirar problemas da sua vida. Você começa a trabalhar seu cérebro,
seu físico, seu emocional e seu mental. Isso é, você vai tirando aqueles ruídos de fundo e aí a conexão, você consegue ouvir mais facilmente a tua alma, porque não tem mais aqueles ruídos de fundo, né, que te deixa mal e tudo mais, entende? Então olha que maravilha, né? Mas não adianta a gente saber todo o que, né, a humildade é isso, o que ela traz pra gente. Como é que é nosso dia a dia? Como é que a gente pode praticar mais essa humildade? Né? A prática da humildade, gente, primeiro, autoconhecimento. Vamos começar a trabalhar o autoconhecimento. A gente precisa nos conhecer cada vez mais. Eu tenho aqui o e-book e toda a nossa jornada de autoconhecimento, 5 passos fácil para a gente começar agora esse autoconhecimento. Se observar mais, questionar mais, saber de onde que está vindo aquilo, né? Então, assim, vamos lá e começar a trabalhar autoconhecimento hoje. É importantíssimo para saber quem vocês são, o seu verdadeiro eu, né? E conforme a gente vai trabalhando isso, a gente vai sabendo o que a gente veio trabalhar aqui nesse mundo também, né? Esse tal desse propósito e missão de vida que todo mundo fala, né? Ouvir mais, isso é, escutar com atenção. Gente, é muito importante, tá? A gente muitas vezes, a pessoa tá falando, a nossa cabeça tá a 1000 ali, e muitas vezes ela tá a 1000 querendo já retrucar outra pessoa ou falar em cima da pessoa pra gente poder ter razão, né? Quantas vezes a gente quer ser o último a falar para poder ter razão, né? Ou dar uma lição de moral. Gente, simplesmente por carência, por carência afetiva, autoestima baixa, né? Tudo isso. Então, segurem mais a boca, ouçam mais as pessoas. Vai ali, não vai, você está indo, sei lá, tomar um café, ou vai na lotérica, acho que, né, algumas pessoas ainda vão pagar conta, ou qualquer coisa assim. Quando você estiver numa fila de um caixa, alguma coisa, puxar uma conversa, ouça as pessoas, né? Deixa elas terminarem de falar, seus filhos, seu companheiro ou companheira, seus pais, parem para ouvir. Ouçam mais, para que você consiga se colocar mais no lugar do outro. Então, engolir mais aquele, tenho que dar a última palavra, né? Tenho que mostrar que eu sei sobre aquilo. Vamos, né, ficar mais em silêncio, ouvir mais. Isso é uma prática muito legal. E comece em casa com seus filhos, né? Ouçam seus filhos até o final, deixe eles se expressarem, né? Não interrompa seus pais. É difícil com a família, porque com a família a gente tem ali um laço, né, kármico ali. Então tem horas que é difícil, a gente tem uma intimidade maior. Então muitas vezes a gente vai atropelando. E o mais legal é fazer isso com a família, né? Que aí a gente vai vendo, vai ficando realmente cada vez mais forte. Admita os seus erros. Observe mais. Errou? Respire e fala, errei. Mas fala, gente, fala, traz isso na fala, errei. E se precisar, criem aquela coragem e vá pedir desculpa. Desculpa, eu errei. Principalmente com a gente mesma. A gente erra muito com a gente se culpa, a gente se condena. Peça perdão para você. Peça desculpas para você. Com o outro, né? Esbarrou na rua, desculpa, eu errei, não observei o que eu estava fazendo. No trânsito, né? Pô, tem vezes que a gente vai assim meio eufórico, fica aquela loucura do dia a dia, da ansiedade, ter que fazer, ter que acontecer. Respira, errei, estava acelerada, não precisava. Com os filhos, gritou com os filhos, desculpa, eu errei. Não consegue, muitas vezes a gente não consegue pedir desculpas, né? Porque a gente ainda tem alguma coisa lá dentro para serem resolvidas. Não conseguiu pedir desculpa na hora, vai pro banheiro, fica sozinho, reflete, ou no quarto, em algum canto, reflete e fala para você mesmo, eu errei, mas sem se culpar, porque o erro é normal, é do erro que vai vir o aprendizado. Não é? Então, assim, aprender com os outros, aí a gente já trabalha o ouvir mais, né? E saber que o outro sempre tem algo para ensinar.
Sempre, todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo sabe algo que a gente ainda não sabe, vive algo que a gente ainda não consegue viver. Todos, porque somos seres diferentes, somos seres com caminhadas diferentes e com aprendizados diferentes. Então aprenda com os outros, ouça mais os outros, tenha mais empatia. Quando alguém vier contar a história, não julgue, não critique, ouça mais e tente entender o que ela está sentindo, se colocar no lugar dela, né? Mas faça isso com você também. O autoconhecimento é legal porque a gente começa a fazer isso com a gente. Nossa, você está se sentindo mal, ou veio ali um pensamento que você foi lá na infância, para. Se quiser chorar, chora. Põe aquela tristeza para fora. E compreenda também que você errou em algum momento. E compreenda que seus pais ou sua família fez aquilo de acordo com a consciência que eles tinham. Eles não podiam fazer melhor, até mesmo porque eles foram criados daquela maneira. Eles também eram pessoas, talvez, que não tinham uma autoestima boa, que foram criados na base da culpa, né, bom, sei lá, do julgamento e tudo mais, dos bullying, né? Então, trabalhar a empatia. Saber que cada um tem a sua verdade de acordo com a sua criação. Então, cada um foi criado de uma maneira diferente, com crenças, limitações, dores, sofrimentos diferentes. E conforme a gente foi criado, a gente desenvolveu essa personalidade. Então, a maneira com que eu vejo algumas ações é diferente de você ver aquelas ações. Como eu vejo a vida é diferente de você. Então, a minha verdade é diferente da sua. Saber que cada um é de um jeito. Aí vem o que a gente precisa também, que a gente consegue também aprender com todos. Por quê? Porque se cada um é de um jeito, cada um tem algo a ensinar. Aprender a agradecer. Gratidão. Eu tenho a jornada da gratidão. Vamos lá. A gratidão é importantíssima, mas a gratidão não é simplesmente um obrigado. É o sentir abençoado. É o sentir agradecido pela oportunidade de estar aprendendo. Né? Faça o caderninho da gratidão. Acho que eu ainda não coloquei na plataforma, vou providenciar e colocar para vocês. Mas é simples, gente. Todos os dias à noite, peguem lá um caderno, uma folha, coloquem 5 coisas que vocês são gratos por aquele dia. Seja pela sua saúde, saúde das suas famílias, seja pelo abraço que o seu filho te deu, que o seu marido te deu, seja pelo eu te amo que sua mãe falou, naquele momento que você estava meio irritada, né? Seja pelo sorriso que aconteceu lá no seu trabalho, né? Então a gente tem muitas coisas para agradecer, a gente só não está acostumado, então vamos trazer isso para a nossa vida. Mais gratidão. Gratidão pelos erros, porque erramos e todos os erros têm um grande aprendizado. Lembra na nossa época que a gente fazia prova? Eu falei isso aqui? Gente, eu já tô totalmente perdida, mas você fazia uma prova, o que você mais guardava depois da prova? As questões que você errava. Por quê? Porque o universo é tão maravilhoso que ele faz com que a gente foque mais nos nossos erros. Porque é ali que a gente tem que aprender. O que você já sabe, tá ali no automático. O que você não sabe é o que você precisa trazer para a tua vida. Então a gente sempre foca nos erros. Nosso cérebro, nossa mente já está acostumado a focar nos erros. Só que se a gente foca nos erros e falando, opa, tem algo para me aprender aqui, você entende que a sua vida é de aprendizado e é isso mesmo, não é? Se abra para as críticas construtivas, gente, para você melhorar. Né? Então aqui mesmo, gente, se tiverem alguma coisa que você fala, tá aí, não, essa cor aí de fundo, ou esse aqui não tá legal, beleza, vamos melhorar. Falar de tal, beleza, vamos melhorar. Eu, para mim chegar aqui onde eu tô hoje, eu fiz vários cursos de comunicação, para fazer roteiro, para entender isso, para entender aquilo, para que eu possa passar melhor o conteúdo para vocês. Tenho que melhorar?
Muito ainda, né? Mas a gente também melhora na prática, no dia a dia. Conforme eu venho aqui passar para vocês, eu tô me ensinando, estou melhorando, né? Então, a prática ela tá no dia a dia, né? Saber que a gente sempre tem algo para melhorar e aprender, tá bom? E sempre se lembre, os erros nos fortalecem, tá? Tudo certo, que a gente assuma nosso lado imperfeito, nossa vulnerabilidade, para de querer carregar a perfeição nas costas, carregar o mundo nas costas, tentar fazer as coisas do nosso jeito para a gente ter controle de tudo. Isso cansa, isso estressa, isso tira a gente da nossa verdade e pior ainda, prende os outros na nossa verdade. A gente tira a liberdade do outro ser ele mesmo, né? Então assim, gente, que a gente flua com harmonia, né? Com a verdade, com a tranquilidade, que a gente traga mais essa humildade para a nossa vida, a aceitação das nossas imperfeições, dos nossos erros, da nossa vulnerabilidade, né? Gente, eu vou ficar por aqui hoje. Qualquer coisa, comentário, perguntas, estarei aqui à disposição, tá bom? E eu vejo vocês na nossa próxima aula dessa jornada maravilhosa da autoestima. Beijos!